vision. Olá, eu sou o professor Wallace, eu sou professor de matemática aqui no Elizabeth de Paula Honorato. E essa aula, gente, eu fiz em parceria com a professora Cacilda, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre frações. Eu vou explicar para vocês o que é fração, tá? Como eu localizo o numerador, o denominador, o que significa esses termos, né? E o que ele representa dentro de uma fração. Para isso, eu quero contextualizar com vocês. Imagina que esse círculo que está aqui à minha direita seja então uma pizza. Imagina que esse círculo fosse uma pizza. É uma pizza inteira, ela não foi dividida em pedaço nenhum. Por isso eu uso esse número como um número inteiro. Se eu tivesse duas pizzas sem que ela seja cortada e repartida em pedaços, eu poderia falar que eu teria duas pizzas inteiras. Então o número 2, ele é chamado de 2, né? 2 inteiros, ou um número inteiro, justamente porque não há fração dentro dele. Se eu dividir essa pizza pela metade, 2 pedaços iguais, eu tenho então um pedaço azul, que eu poderia falar que eu comi esse pedaço azul, logo vai sobrar o que está em vermelho. E aí eu posso dizer que eu comi um meio e sobrou um meio. Na fração, esse número acima, que é o número 1, é chamado de numerador, e o número de baixo é chamado de denominador. Repara que o denominador é a quantidade de pedaços que eu dividi essa pizza. Se eu dividir aqui em duas partes, essa pizza em 2 pedaços, então esse denominador é 2. Como eu retirei um pedaço só dessa pizza, o numerador é 1. Então esse numerador ele pode estar representando, depende do contexto, tá? Isso aí você tem que estar atento no enunciado do seu exercício ou do seu problema, tá bom? Se ele estiver falando então que comeu, a gente vai considerar o pedaço azul. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Então, por exemplo, a mesma pizza, dividi ela agora, só vou sair um pouquinho da frente de vocês, isso, sair um pouquinho da frente de vocês, dividi ela agora em 4 pedaços, conforme vocês estão vendo aqui. Se eu comi o que está em azul, eu posso dizer que eu comi 1/4 dessa pizza. É um pedaço de uma pizza que foi dividida em 4 partes. E sobra 3 pedaços. Como a pizza foi dividida em 4 partes também, é da mesma pizza, repare que o denominador continuou sendo 4. O número de divisões total da pizza continuou sendo 4, não mudou. E aí o que muda é o numerador. O que eu comi é 1/4, porém o que sobra dessa pizza é 3/4. Tá bom? Outro exemplo. Se eu pegasse essa pizza e dividisse ela em 8 partes iguais, o denominador vai ser 8, tanto pelo que eu comi, quanto pelo que sobra da pizza, se eu for representar ela em frações. Ok? Falando de pizza dá aquela fome, né? Ainda mais se você estiver assistindo perto da hora do almoço. Mas vamos continuar a nossa aula. Se eu comi um pedaço, eu tenho então 1/8. É um pedaço de 8. O que sobra, 7/8. 7 pedaços de 8, que está em vermelho. Repara o seguinte, se eu pegar todas essa circunferência, todos esses círculos, fosse a mesma pizza, tem o mesmo tamanho. Se eu repartir essa pizza em 2 pedaços, conforme vocês veem nessa figura, se eu repartir ela em 2 pedaços e comesse os 2 pedaços, não é a mesma coisa eu ter comido a pizza toda? Do mesmo modo, se eu repartisse essa pizza em 4 pedaços e comesse os 4 pedaços, eu teria comido a pizza toda. E se eu pegasse essa pizza, dividisse em 8 pedaços e comesse os 8 pedaços dessa pizza, eu teria do mesmo modo comido a pizza inteira. Ou seja, o número 1 pode ser representado por 2/2, por 4/4, por 8/8. Todas essas situações são a mesma coisa, representam a mesma coisa, tá bom? Representa o número inteiro. Então, toda vez que você tiver um numerador com o mesmo número do denominador daquela fração, representa o número inteiro. Tá? São em contextos diferentes. Professor, mas quando que eu sei que é 4/4 ou inteiro? Ou 8/8 ou inteiro? Ou meio ou inteiro? Do seu contexto. Se você for falar lá da pizza que dividiu em 8 pedaços e comeu os 8 pedaços, você comeu 8/8. Então esse é o contexto. Tá bom? Mas você pode substituir pelo inteiro, dependendo da situação.
professor, eu posso dividir só por 2, 4, 8. Eu tive o carinho de trazer para vocês um número que não fosse múltiplo de 8, por exemplo. Eu trouxe o número 6. E aí, eu lanço um desafio para você. Imagina que eu dividi essa pizza em 6 pedaços. Eu quero que você fale para mim qual é a fração que eu tenho se eu comer apenas um pedaço dessa pizza, quanto eu comi e qual é a fração que sobra. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e assista com calma. Bom, se você está aqui é porque você quer saber a resposta e eu também estou ansioso para que você descubra o resultado. Tenho 6 pedaços dessa pizza, comi um único pedaço, logo o que eu comi é 1/6, um numerador, 6 denominador lá embaixo, lembra disso? E o que sobra são 5/6. Repara o seguinte, novamente uma pizza dividida em 8 pedaços, comi 2 pedaços, comi 2/8. Aqui dividido em 4, comi um pedaço, comi 1/4. Olha o tamanho de 1/4 e olha o tamanho de 1/8. Tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo tamanho? Olha aqui, o mesmo tamanho. Minha mão ficou por trás da outra pizza, mas tem o mesmo tamanho. As pizzas são iguais. Quando acontece de eu ter frações diferentes que representam a mesma parte no todo, 1/4 é igual então a 1/8, a 2/8, 2/8, 1/4. São frações que a gente chama de frações equivalentes, que equivalem à mesma coisa. Outro exemplo. Tem aqui 4 pedaços de 8, então 4/8. Repara que o tamanho não é o mesmo que se eu dividisse a pizza na metade e comesse metade. Isso significa que 4/8 é a mesma coisa que meio. Quando isso acontece, de ter duas frações que representam a mesma quantidade do todo, eu tenho frações que são chamadas de frações equivalentes. Bom, esse foi o assunto da nossa aula. Lembrando que eu construí essa aula em parceria com a professora Cacilda e o tema foi frações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ótima semana e bons estudos para vocês.